Há momentos em nossa vida em que sentimos que os anos se perderam em meio a lutas, perdas e decepções. Mas a promessa de Deus em Joel, capítulo 2, versículo 25, nos assegura: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Essa é uma declaração poderosa de restauração, esperança e renovo para todos aqueles que confiam no Senhor. O que parecia perdido, Ele pode transformar em colheita abundante. O que parecia apagado, Ele pode reacender com vida nova. Por isso, permaneça firme neste devocional e descubra como Deus é capaz de reescrever a sua história, devolvendo alegria, paz e propósito. Amado irmão, amada irmã, peço que confira sua inscrição no canal e comente de que parte do mundo está assistindo. Adoraríamos saber. Quando lemos Joel, capítulo 2, versículo 25, entendemos que a promessa de restauração não se limita apenas a bens materiais ou conquistas passageiras, mas alcança o mais profundo da nossa existência. Talvez você olhe para trás e veja períodos de esterilidade, relacionamentos quebrados, oportunidades que escaparam, ou sonhos que pareciam ter morrido. Contudo, a palavra de Deus nos lembra que Ele é o Senhor do tempo, e nada está realmente perdido para aquele que governa todas as coisas. Se os gafanhotos simbolizam as perdas, as dificuldades ou até os erros que cometemos, o Senhor simboliza a esperança que permanece. Essa é a beleza de um devocional matinal. Ao começar o dia em oração da manhã, renovamos nossa fé de que Ele pode transformar nossas dores em sementes que florescem em novas vitórias. Comece o dia com Deus e confie que, ao colocar o Senhor em primeiro lugar, você verá os anos consumidos, dando lugar a uma nova estação de abundância. A Bíblia está repleta de exemplos em que o Senhor restituiu aquilo que parecia irremediavelmente perdido. Pense em Jó, que depois de ter sofrido perdas profundas, recebeu em dobro tudo o que lhe fora tirado. Jó, capítulo 42, versículo 10. Lembre-se também de Ana, que chorava por não poder ter filhos, mas foi ouvida por Deus e se tornou mãe do profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Essas histórias nos ensinam que o Senhor não apenas consola os corações quebrados, mas também escreve capítulos novos de esperança. Hoje, através desta oração do dia, podemos declarar que os anos consumidos não serão desperdiçados, porque Ele já preparou uma colheita abundante. Quando confiamos, mesmo diante das perdas, estamos dizendo: Pai, acreditamos que Tu és maior que qualquer gafanhoto que tentou destruir nossos sonhos. Essa fé é combustível que fortalece o coração a cada amanhecer. No Evangelho de João, capítulo 11, encontramos a história de Lázaro. 4 dias após sua morte, parecia não haver mais esperança, mas Jesus se aproxima e declara: Eu sou a ressurreição e a vida. O que estava morto revive, o que estava perdido é restaurado, e o impossível se torna realidade. Essa passagem nos mostra que nunca é tarde demais para o agir de Deus. Talvez você pense que já perdeu muito tempo, que seus anos foram engolidos pelas dificuldades. Mas assim como Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo, Ele também chama sua vida para um novo começo. Esse é o poder da restituição. Não é apenas devolver o que foi levado, mas transformar a perda em testemunho vivo da graça de Deus. Ao iniciar este devocional, ao colocar Deus em primeiro lugar, abrimos espaço para que Ele escreva novos capítulos em nossa história. É importante lembrar que a restituição de Deus vai além do visível e do palpável. Muitas vezes, o que mais precisamos não é de coisas materiais, mas da restauração da alegria, da esperança e da paz interior. O Salmo capítulo 51, versículo 12, nos inspira com as palavras de Davi:
restitui-me a alegria da tua salvação. Essa deve ser a nossa oração da manhã, o clamor diário que nos mantém firmes. O Senhor tem poder para devolver o brilho ao olhar cansado, a força ao coração abatido e o riso àqueles que já não tinham motivo para sorrir. Comece o dia com Deus, pedindo que Ele restaure não apenas o que se perdeu externamente, mas o que foi ferido dentro de você. O devocional nos ensina que o segredo não está em olhar para o passado com pesar, mas para o futuro com fé de que o Pai pode reverter qualquer cenário. Colocar Deus em primeiro lugar é a chave para viver essa promessa de restituição. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando entregamos a Ele o controle de nossos dias, abrimos espaço para que sua restauração alcance cada área da nossa vida. Esta oração do dia nos lembra que nada está fora do alcance do Senhor, seja o tempo perdido, as oportunidades desperdiçadas ou até as feridas emocionais que carregamos. Ele é capaz de transformar desertos em mananciais e luto em dança. Por isso, ao fazer esse devocional matinal, declare com fé: Senhor, eu creio que Tu me restituirás os anos consumidos. E assim, em cada oração da manhã, renovamos a esperança de que o Pai está escrevendo uma nova história sobre nós. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, elevamos a Ti a nossa voz neste início de dia, certos de que Tu és fiel para cumprir cada promessa. A Tua palavra em Joel, capítulo 2, versículo 25, declara que restituirás os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e nos agarramos a essa promessa com fé e esperança. Muitas vezes, olhamos para trás e vemos perdas, situações que não conseguimos entender, e momentos em que pensamos que tudo estava perdido. Mas cremos que Tu és o Senhor do tempo e que podes reverter até aquilo que parecia irrecuperável. Neste instante, entregamos o passado em Tuas mãos e pedimos que o futuro seja moldado segundo a Tua vontade. Pai, Tu conheces cada detalhe das nossas histórias, cada lágrima que derramamos em silêncio, cada noite de angústia e cada batalha travada dentro de nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer para que possamos permanecer firmes e confiantes na Tua promessa de restituição. Que o que foi roubado por decisões erradas, por injustiças ou até por nossas próprias falhas, seja transformado em testemunhos de vitória. Dá-nos coragem para acreditar que, mesmo quando não vemos resultados imediatos, Tu já estás agindo em nosso favor. Clamamos para que os desertos da nossa vida se transformem em jardins frutíferos e que onde havia seca, brotem fontes de água viva. Sabemos que os gafanhotos que devastaram as colheitas de Israel simbolizam as perdas que enfrentamos em tantas áreas: relacionamentos, saúde, projetos, sonhos e até a alegria que parecia ter desaparecido. Pedimos que Tu, Senhor, se levantes contra tudo que tentou nos paralisar e que nos dês um novo tempo de abundância. Que cada semente lançada em lágrimas se transforme em colheita de júbilo. Senhor, abençoa os nossos filhos e filhas, protege-os dos perigos visíveis e invisíveis, guarda-os em cada caminho e faz com que cresçam em sabedoria, graça e conhecimento da Tua vontade. Que os anos que tentaram roubar da infância ou da juventude deles sejam restituídos com experiências de amor, paz e segurança. Pedimos que o futuro deles seja marcado por oportunidades abertas por Tuas mãos e que nenhuma armadilha preparada pelo inimigo prospere contra eles. Pedimos também, Pai, pelas nossas ocupações, trabalhos e sustento diário. Tu sabes das lutas que enfrentamos no campo profissional e da necessidade que temos de provisão. Abençoa o emprego daqueles que já têm uma função e abre portas para aqueles que ainda buscam oportunidade.
Que os anos de espera, de portas fechadas ou de dificuldades financeiras sejam restituídos com estabilidade e fartura. Que possamos ver Tua mão nos guiando em cada negociação, em cada entrevista e em cada decisão. Pai querido, lembramos diante de Ti daqueles que estão enfrentando enfermidades. Tu és o Deus que cura, o Senhor que tem poder para restaurar a saúde e trazer vida onde só há dor. Estende Tuas mãos sobre cada pessoa enferma, trazendo cura, livramento e força. Onde houve diagnósticos difíceis, pedimos que a Tua esperança preencha os corações. Que os anos consumidos por tratamentos, dores ou limitações sejam restituídos em vitalidade e energia renovada. Senhor, também trazemos diante de Ti os nossos relacionamentos, pedindo que cures feridas e restaures laços quebrados. Onde houve separação, mágoa ou distanciamento, que o Teu amor seja derramado como bálsamo e que as histórias possam ser reescritas com reconciliação e perdão. Pedimos que restitua a alegria de famílias unidas, de amizades saudáveis e de casamentos fortalecidos. Que o que foi consumido pela discórdia seja devolvido em forma de união e paz. Pai, em meio às dificuldades, ensina-nos a confiar que o Teu tempo é perfeito. Ajuda-nos a esperar com paciência e fé, sem desistir de acreditar que Tu és capaz de transformar cada situação. Que em nossos corações habite a certeza de que a Tua promessa não falha e que, mesmo que pareça tardar, ela se cumprirá. Que a esperança floresça dentro de nós e nos mantenha firmes em oração e devoção. Senhor, pedimos também que a nossa fé seja aumentada. Muitas vezes, olhamos para as circunstâncias e sentimos medo ou desânimo, mas sabemos que a fé vem pelo ouvir da Tua palavra. Que possamos nutrir nossas almas diariamente com as Escrituras, encontrando força em cada versículo e direção em cada promessa. Que a Tua voz se torne mais clara que qualquer dúvida e que possamos caminhar confiantes de que Tu já estás no controle de tudo. Pai de amor, pedimos que a restituição alcance não apenas nossas vidas, mas também a comunidade ao nosso redor. Que possamos ser testemunhas vivas da Tua restauração e que outros, ao verem o que Tens feito em nós, sejam também despertados para crer em Ti. Que sejamos instrumentos de esperança, proclamando que os anos consumidos não são o fim da história, mas o início de um novo tempo em Tuas mãos. Senhor Todo-Poderoso, elevamos a Ti a nossa voz neste início de dia, certos de que Tu és fiel para cumprir cada promessa. A Tua palavra, em Joel, capítulo 2, versículo 25, declara que restituirás os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e nos agarramos a essa promessa com fé e esperança. Muitas vezes, olhamos para trás e vemos perdas, situações que não conseguimos entender, e momentos em que pensamos que tudo estava perdido, mas cremos que Tu és o Senhor do tempo e que podes reverter até aquilo que parecia irrecuperável. Neste instante, entregamos o passado em Tuas mãos e pedimos que o futuro seja moldado segundo a Tua vontade. Pai, Tu conheces cada detalhe das nossas histórias, cada lágrima que derramamos em silêncio, cada noite de angústia e cada batalha travada dentro de nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer para que possamos permanecer firmes e confiantes na Tua promessa de restituição. Que o que foi roubado por decisões erradas, por injustiças ou até por nossas próprias falhas, seja transformado em testemunhos de vitória. Dá-nos coragem para acreditar que, mesmo quando não vemos resultados imediatos, Tu já estás agindo em nosso favor. Clamamos para que os desertos da nossa vida se transformem em jardins frutíferos e que onde havia seca, brotem fontes de água viva. Sabemos que os gafanhotos que devastaram as colheitas de Israel simbolizam as perdas que enfrentamos em tantas áreas.
relacionamentos, saúde, projetos, sonhos e até a alegria que parecia ter desaparecido. Pedimos que tu, Senhor, se levantes contra tudo que tentou nos paralisar e que nos des um novo tempo de abundância. Que cada semente lançada em lágrimas se transforme em colheita de júbilo. Senhor, abençoa os nossos filhos e filhas, protege-os dos perigos visíveis e invisíveis, guarda-os em cada caminho e faz com que cresçam em sabedoria, graça e conhecimento da tua vontade. Que os anos que tentaram roubar da infância ou da juventude deles sejam restituídos com experiências de amor, paz e segurança. Pedimos que o futuro deles seja marcado por oportunidades abertas por tuas mãos e que nenhuma armadilha preparada pelo inimigo prospere contra eles. Pedimos também, Pai, pelas nossas ocupações, trabalhos e sustento diário. Tu sabes das lutas que enfrentamos no campo profissional e da necessidade que temos de provisão. Abençoa o emprego daqueles que já têm uma função e abre portas para aqueles que ainda buscam oportunidade. Que os anos de espera, de portas fechadas ou de dificuldades financeiras sejam restituídos com estabilidade e fartura. Que possamos ver tua mão nos guiando em cada negociação, em cada entrevista e em cada decisão. Pai querido, lembramos diante de ti daqueles que estão enfrentando enfermidades. Tu és o Deus que cura, o Senhor que tem poder para restaurar a saúde e trazer vida onde só há dor. Estende tuas mãos sobre cada pessoa enferma, trazendo cura, livramento e força. Onde houve diagnósticos difíceis, pedimos que a tua esperança preencha os corações. Que os anos consumidos por tratamentos, dores ou limitações sejam restituídos em vitalidade e energia renovada. Senhor, também trazemos diante de ti os nossos relacionamentos, pedindo que cures feridas e restaures laços quebrados. Onde houve separação, mágoa ou distanciamento, que o teu amor seja derramado como bálsamo e que as histórias possam ser reescritas com reconciliação e perdão. Pedimos que restitua a alegria de famílias unidas, de amizades saudáveis e de casamentos fortalecidos. Que o que foi consumido pela discórdia seja devolvido em forma de união e paz. Pai, em meio às dificuldades, ensina-nos a confiar que o teu tempo é perfeito. Ajuda-nos a esperar com paciência e fé, sem desistir de acreditar que tu és capaz de transformar cada situação. Que em nossos corações habite a certeza de que a tua promessa não falha e que mesmo que pareça tardar, ela se cumprirá. Que a esperança floresça dentro de nós e nos mantenha firmes em oração e devoção. Senhor, pedimos também que a nossa fé seja aumentada. Muitas vezes, olhamos para as circunstâncias e sentimos medo ou desânimo, mas sabemos que a fé vem pelo ouvir da tua palavra. Que possamos nutrir nossas almas diariamente com as Escrituras, encontrando força em cada versículo e direção em cada promessa. Que a tua voz se torne mais clara que qualquer dúvida e que possamos caminhar confiantes de que tu já estás no controle de tudo. Pai de amor, pedimos que a restituição alcance não apenas nossas vidas, mas também a comunidade ao nosso redor. Que possamos ser testemunhas vivas da tua restauração e que outros, ao verem o que tens feito em nós, sejam também despertados para crer em ti. Que sejamos instrumentos de esperança, proclamando que os anos consumidos não são o fim da história, mas o início de um novo tempo em tuas mãos. Senhor, ao refletirmos sobre a promessa de restituição, pedimos que o teu poder alcance também a nossa mente e os nossos pensamentos. Muitas vezes ficamos presos em lembranças do que deu errado, em traumas que nos paralisam e em vozes de derrota que tentam nos convencer de que não haverá mudança. Mas hoje clamamos que a tua verdade seja maior do que as mentiras do inimigo.
Liberta-nos das prisões internas que impedem nosso avanço e renova a nossa maneira de pensar. Que possamos enxergar cada desafio como oportunidade de crescimento e cada perda como semente de algo novo que tu farás florescer em nós. Pai, pedimos por aqueles que se sentem cansados, sobrecarregados e sem forças para continuar. Tua palavra nos lembra, em Isaías capítulo 40, versículo 31, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que essa promessa se cumpra em nós hoje. Que os anos em que nos sentimos enfraquecidos, perdidos ou paralisados sejam substituídos por uma nova estação de vigor espiritual, mental e físico. Que possamos levantar a cabeça com confiança e atravessar os dias certos de que tu estás restaurando nossa energia. Senhor, muitos de nós enfrentamos portas fechadas que nos frustraram, mas pedimos que tu abras aquelas que estão alinhadas ao teu propósito para nossas vidas. Que o tempo de espera não seja desperdício, mas preparação para algo maior. Que os anos em que batemos em portas erradas sejam compensados por oportunidades que virão no tempo certo, trazendo paz e prosperidade. Concede-nos discernimento para reconhecer onde devemos entrar e coragem para recusar aquilo que não vem de ti. Que cada passo dado seja conduzido pela tua sabedoria e que possamos ver claramente que os anos consumidos foram apenas a preparação para uma colheita abundante. Pai, pedimos também pela nossa nação e pelas autoridades que governam. Sabemos que muitos anos foram consumidos pela injustiça, pela corrupção e pela falta de direção, mas cremos que tu podes restaurar os rumos de um povo inteiro. Derrama a tua justiça, levanta homens e mulheres comprometidos com a verdade e dá-nos líderes que busquem o bem comum e não apenas interesses próprios. Que possamos ver uma transformação não apenas em nossas casas, mas também em nossa terra, e que as gerações futuras colham os frutos de uma sociedade restaurada pela tua mão. Senhor, lembra-nos constantemente de que não estamos sozinhos nesta caminhada. Muitas vezes pensamos que nossas lutas são únicas e que ninguém entende a dor que sentimos. Mas a tua palavra nos mostra que há uma nuvem de testemunhas que já venceu pela fé. Que possamos encontrar consolo em saber que tu nunca nos deixas nem nos abandonas, e que em cada passo tu nos acompanhas. Que os anos de solidão e desamparo sejam substituídos por uma profunda consciência da tua presença constante. Pai, pedimos que tu restaure também a nossa alegria. Quantos dias foram consumidos pela tristeza, quantas noites pela angústia e quantos anos pela falta de esperança. Mas hoje declaramos que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, conforme nos ensina o Salmo, capítulo 30, versículo 5. Que a alegria do Senhor seja a nossa força e que mesmo em meio às lutas possamos sorrir com confiança, certos de que tu és quem sustenta o nosso coração. Senhor, queremos também te apresentar os nossos sonhos, muitos deles esquecidos ou abandonados ao longo do caminho. Pedimos que tu sopres vida sobre eles novamente e nos des clareza para retomar aquilo que ainda faz parte do teu plano para nós. Que os anos que pareciam perdidos sejam devolvidos em forma de conquistas inesperadas e que possamos viver experiências que nos surpreendam pela grandeza do teu agir. Ensina-nos a sonhar os teus sonhos e a crer que nada é pequeno demais ou grande demais para o teu poder realizar. Pai, concluímos este momento certos de que tu és fiel e justo para cumprir cada promessa.
Que a tua restituição não seja apenas um conceito distante, mas uma realidade palpável em cada área da nossa vida. Que possamos testemunhar diante de todos que os anos consumidos não foram o fim, mas a preparação para algo muito maior. Que nossos corações transbordem em gratidão e confiança, e que nunca percamos de vista que em todas as coisas tu és soberano e cuidador. Que possamos caminhar hoje e sempre com a certeza de que nada está perdido para aquele que governa o tempo. Senhor, colocamos diante de Ti cada área da nossa vida que ainda parece estar em ruínas e pedimos que o Teu poder de restauração se manifeste. Que aquilo que foi consumido por decisões impensadas ou pelas circunstâncias adversas seja transformado em aprendizado e crescimento. Dá-nos olhos para enxergar não apenas o que se perdeu, mas o que ainda pode florescer a partir da Tua graça. Que a cada novo amanhecer possamos ver sinais da Tua intervenção e que nunca deixemos de acreditar que a Tua promessa é verdadeira e se cumpre no tempo certo. Pai, lembramos também daqueles que enfrentam dívidas, dificuldades financeiras e situações de aperto que roubam a paz. Pedimos que Tu abras caminhos de provisão, multiplicação e sabedoria para administrar cada recurso. Que os anos consumidos pela escassez sejam substituídos por dias de abundância e equilíbrio. Ensina-nos a sermos bons mordomos daquilo que Tu colocas em nossas mãos e ajuda-nos a confiar que nunca faltará o pão de cada dia. Que a Tua mão de provisão seja visível em cada detalhe, trazendo esperança para quem hoje sente que não há saída. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo traga discernimento em nossas escolhas. Quantas vezes tomamos caminhos errados que consumiram tempo, energia e sonhos, mas hoje suplicamos que Tu nos guies por veredas de justiça, conforme declara o Salmo, capítulo 23, versículo 3. Que cada decisão seja iluminada pela Tua sabedoria e que não sejamos conduzidos por pressões externas, mas pela certeza da Tua direção. Restitui os anos que desperdiçamos com escolhas erradas e transforma-os em frutos de maturidade e experiência para viver de acordo com a Tua vontade. Pai, pedimos também por aqueles que enfrentam lutos e perderam pessoas queridas ao longo dos anos. Sabemos que apenas Tu podes consolar os corações partidos e encher de esperança aqueles que choram. Que as memórias de dor sejam substituídas pela paz que excede todo entendimento e que o vazio seja preenchido pela certeza da vida eterna prometida em Cristo Jesus. Restitui, Senhor, a alegria de viver mesmo em meio à saudade e transforma a dor em força para continuar. Senhor, lembra-nos da importância de semearmos em fé, mesmo quando ainda não vemos os frutos. Ajuda-nos a perseverar em oração, confiando que cada semente lançada dará fruto no tempo certo. Que os anos em que semeamos com lágrimas sejam recompensados com colheitas abundantes de alegria, conforme diz o Salmo, capítulo 126, versículo 5. Dá-nos a confiança de que nada é em vão quando está em Tuas mãos, e que cada esforço, cada oração e cada gesto de fé será recompensado por Ti. Pai, pedimos que o Teu amor seja derramado em nossos lares de forma abundante. Onde houve discussões, divisões e frieza, pedimos que Tu plantes compreensão, diálogo e perdão. Que a Tua presença seja sentida em cada ambiente de nossa casa, trazendo paz e harmonia. Restitui os anos em que a convivência foi difícil e transforma-os em testemunhos de famílias restauradas pela Tua graça. Que cada lar seja um reflexo do Teu cuidado e um lugar onde o Teu nome seja exaltado diariamente. Senhor, pedimos que Tu nos ensines a sermos gratos mesmo quando ainda não vemos a restituição completa. Que possamos louvar o Teu nome em todas as circunstâncias, confiando que cada detalhe da nossa história está sendo escrito por Ti.
Que a gratidão abra os nossos olhos para perceber as pequenas vitórias diárias e fortaleça a nossa fé para esperar pelas maiores. Que a nossa boca nunca deixe de declarar que Tu és bom e que a Tua misericórdia dura para sempre. Atate. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que o Santo Espírito nos guie neste dia, enchendo nossos corações de gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se essa oração trouxe conforto e bênçãos ao seu coração, peço que você a envie para alguém que esteja precisando do cuidado e proteção de Deus. Não esqueça de deixar o seu amém aqui nos comentários como uma declaração poderosa da sua fé. Escreva também seu pedido especial de oração, pois quero interceder por você e sua família. Aproveite para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais orações e mensagens inspiradoras que fortalecerão a sua fé diariamente. Que Deus preencha seu coração com paz e que a luz divina guie sempre o seu caminho. Obrigado por orar junto comigo. Que o Senhor te cubra com proteção e sabedoria em cada passo que der. Espero você na próxima oração. Lembre-se, Deus está ao seu lado hoje e sempre. Se esta oração tocou a sua vida, recomendo que assista também à próxima mensagem, que irá fortalecer ainda mais a sua fé e sua confiança em Deus. Clique agora no vídeo que está aparecendo em sua tela e continue aprofundando seu conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus derrame infinitas bênçãos sobre você.